Vamos seguir aqui, falar um pouquinho da tireoidite. O pessoal está falando bastante, perguntando bastante sobre a tireoidite de Hashimoto, né? A tireoidite, então, ela é a inflamação da tireoide. Essa inflamação pode ser aguda ou crônica. Ela pode ser autoimune ou infecciosa. A tireoidite infecciosa, essa aqui de baixo, fica bem vermelha. Ela é bem aguda, acontece quase que da noite para o dia. E ela, normalmente, depois de tratada, tem resolução espontânea. Já a tireoidite crônica, principalmente autoimune, ela pode levar a fases de excesso de funcionamento, redução do funcionamento, para de funcionar, volta a funcionar, funciona demais, funciona de menos, e isso deixa as pessoas muito confusas. Então, as tireoidites, elas podem causar alteração do funcionamento da tireoide, tanto de forma transitória, quanto de forma permanente. E é por isso que é importante acompanhar com o médico endocrinologista para entender se é isso que está acontecendo, tá? Tem uma pergunta aqui muito legal, duas perguntas, tá? Então, da Milena. Ju, como a gente interpreta o exame do TSH ultrassensível? A faixa de referência mesmo? Sim, a gente tem que usar a faixa de referência, porque essa faixa de referência ela tem relação com o tipo de técnica laboratorial, tá? E ela tem relação também com faixa etária, com fases da vida. Então, na gestante é um pouquinho diferente da criança, diferente do adulto, é diferente. Então, a gente deve usar a faixa de referência. E por que existe essa faixa de referência? Isso é uma coisa muito importante que você me lembrou de falar, Milena. A produção do TSH, ela é feita de forma pulsátil. Então, o nosso TSH, ele pulsa, ele varia ao longo do tempo. Isso é um conceito que as pessoas esquecem. Então, às vezes, o TSH num exame deu 3, no outro deu 4, isso não significa que a pessoa que a tireoide está parando de funcionar. Às vezes é só pulso. E daqui a pouco, no próximo exame, vai dar 3,5, daqui a pouco dá 2, daqui a pouco dá 4. Isso não significa que a sua tireoide está maluca, tá bom? Isso pode significar só o pulso da produção de TSH. Agora, se você fez um exame e deu 2, no outro deu 3, no outro deu 4, no outro deu 5, no outro deu 6, no outro deu 7, e a coisa vai piorando, aí já não é pulso, pode ser doença e tem que ser avaliada por um médico, tá? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Outra pergunta em relação a níveis, da Cláudia. Então, o nível certo de T3 e T4. A gente não dosa T3 e T4 total, a gente só dosa T3 e T4 livres, tá? E os níveis certos também a gente tem que olhar o valor de referência por conta do tipo de diferentes metodologias laboratoriais. Lembrar que esse valor de referência ele também pode ir mudando justamente porque a necessidade do corpo vai mudando e essa produção ela é variável ao longo do tempo. Então, tá variando dentro da referência não significa doença. Significa doença quando você tá com ele fora da referência. Tá bom, querida? Tô amando as perguntas de vocês, gente. Ó, tem uma pergunta sobre nódulo aqui. Tenho 5 nódulos, todos feitos de biópsia. Por que eles não somem? O nódulo, ele não some, Cristina. O nódulo, ele tá lá. Dificilmente um nódulo vai sumir sozinho, a não ser que ele seja um falso nódulo. Isso pode acontecer. Quando você tem um nódulo no ultrassom e no outro não tem, na verdade, provavelmente não era um nódulo, era inflamação. E é legal a gente estar falando isso aqui no slide de inflamação. Mas o nódulo mesmo sólido, ele não some sozinho. Dificilmente ele vai sumir sozinho, tá? A gente precisa acompanhar para entender se ele vai ficar estável, se ele vai crescer, se não vai, e se vai ter indicação de alguma coisa mais profunda ou não, tá? Vamos lá. Doutora, você tem planos para produzir um curso de endócrino voltado para médicos e acadêmicos? Sim, Emílio. Eu não contei isso para ninguém ainda, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter mais novidades sobre isso, tá? Fica acompanhando aqui o canal. Olha que legal essa pergunta da Rosana. Sinto minha tireoide latejar, pulsar sempre à noite. É normal? Estou com 2 nódulos. Não, não é normal, Rosana. Isso pode ser um sinal de excesso de funcionamento de tireoide e é importante você ser avaliada por um médico, tá? Olha, outra pergunta muito boa, da Vanessa também. Embora tenha Hashimoto, não estou com hipo. O que fazer para não ter? Eu tenho um vídeo onde eu falo 100% sobre isso. A gente sabe que por ser uma doença autoimune, tem muita relação com hábitos de vida, né? Então, estresse, alimentação inadequada, tabagismo, sedentarismo, a exposição a disruptores endócrinos, que são esses químicos do meio ambiente, né? Agrotóxicos, esses corantes, conservantes que a gente come, que a gente usa nos produtos de limpeza, de higiene pessoal. Então, o máximo que você puder fazer para ter uma vida saudável e se expor o mínimo possível a tudo que possa estressar o seu corpo, falando de uma forma geral, é o que você pode fazer para evitar, tá?